Boa tarde! Que saudade estava de estar aqui, diretor, no nosso estúdio, ainda mais com a presença da nossa querida, da minha mais nova irmã em Deus, Poliana. O assunto de hoje, no programa Conversando com a Leigo Gel, que eu trouxe Poliana para a gente fazer essa conversa, primeiramente é sobre a força e a potência da mulher. A gente, desde pequeno, a gente escuta, as mulheres são desunidas, a mulher é frágil. Todas essas crenças limitantes que vão colocando na nossa mente, e a gente vai vendo o mundo dessa forma, como se a outra fosse inimiga, como se a outra fosse puxar o tapete. Mas, na verdade, isso não existe quando a gente se cura dessas crenças. E a gente vai entendendo que a gente, como eu sempre falo aqui no programa, a gente é uma partícula de Deus. Então a gente vai passando a ver a beleza da outra. Quando eu soube do movimento Florescer, foi Aninha para os íntimos, Ana Caroline, espero que ela esteja assistindo. Ela falava tanto do movimento Florescer, e a gente fez aquele dia da mulher da Eureka, ela falou... você tem que conhecer Poliana. Então, foi aquele primeiro contato rápido que eu tive com Poliana. Mas aí, quando eu fui vendo no Movimento Florescer, tinham tantas mulheres incríveis, minhas amigas e irmãs. Era Tati, era Aninha, era Suzy, Camila, eram tantas outras, Cassana, né, que era lá do Aruá, Aruana, né, que era da pizza. Sim. Tanta gente, tanta mulher incrível, que eu fui, né, aos pouquinhos, me chegando. Eu sou nova, né, no Florescer. E aí, então, Poli me convidou para fazer uma palestra, né, de autoamor, e eu vi o quanto que a reunião de mulheres que estão em busca de desabrochar, de florescer a sua potência, ou as que já estão um pouquinho, né, já fazendo isso, né, em toda a sua plenitude, era tão poderoso. E aí, então, eu dei o primeiro passo de somar ainda mais esse movimento tão bonito. Mas aí, quando foi no dia do aniversário, né, que a Poliana organizou o aniversário do Florescer, o terceiro aniversário do Florescer, e aí, então, eu entendi mais ainda. E aí, eu me aproximei mais ainda de Poliana e vi o quanto que era... Não tem como não falar do Florescer e não falar de Deus. A gente acaba não querendo falar, mas não tem como. Porque é exatamente pela sua conexão com Deus, né? Pela sua entrega a Deus, é que você consegue manifestar tudo o que você quer. E aí, então, eu fiquei muito observando e me entregando também as suas palavras, né? Como uma condução divina. E eu vi que realmente esse era o propósito. Eu senti que era isso. E a partir dessa entrega a Deus, você vai manifestando tudo. Porque não tem como, né? A gente não manifestar a nossa realidade sem Deus, não dá. Não dá. A gente fica sempre no mesmo canto. A gente sempre fica na mesma dimensão, que eu chamo da dimensão das sombras, né? Da nossa mente. E aí, então... ela foi conduzindo, e cada pessoa que chegava lá não é só sobre a mulher ser uma potência, é sobre o homem também. Eu achei muito legal aquele pastor, né? Como é o nome dele? Alex. Ele glorificando a importância da esposa dele. Sim. Isso é muito, muito bonito e muito aplausível, né? Cada palavra que cada pessoa ali, desde Aninha, Márcia, você entrando como uma rainha mesmo, abrilhantando tudo. E dando essa abertura e o fechamento, todo mundo trazendo primeiramente Deus, né? A Alex até falou, Poliana, não sei se estava dentro do script, mas eu não tenho como não falar de Deus. Todas falaram, né? Exatamente. E aí, então, eu vi você indo lá para o cantinho. Quando eu vi você indo lá para o cantinho, era simplesmente eu sabia que você estava ali, gratidão, Deus do impossível, por ter conseguido, né, fazer aquilo tão perfeito, tão encantado. A palavra é encantado, né? Como Jesus havia dito no outro. Sim. Ficou encantado. Porque quando as mulheres se juntam, a mulher é muito uma psique, uma energia, uma frequência de amor.
E quando a mulher está curada e conectada com Deus, é uma potência infinita. Como eu disse lá naquela palestra do Alto Amor, quando a gente vibra amor, a gente neutraliza, né? Isso é um dado científico, a negatividade de 750 mil pessoas. Então, quando junta um grupo de mulheres que está disposto a cada uma, né, ajudar uma a outra a florescer, que esse é o propósito, vai fazendo uma conectividade grandiosa de oportunidades, de pontes e de momentos incríveis, como a gente foi vendo lá. Era realmente encantado. E eu sou apaixonada pelo castelo. E aquela gameleira, eu vou para lá com o Gael, eu fico lá sem ter nada. Quando tu me disse que era lá, eu não. E não vou mentir, eu tava doida para me arrumar. Várias de nós. Tinha que ter, juntando tudo isso. Eu tava doida pra me arrumar. Porque a gente mora aqui, a gente não, né? Tava doida pra ir pra um casamento, uma coisa, pra vestir aquela saia. Eu sabia que não estava na palheta. Eu nem reparei que você fugiu. Era pra ser um tom de verde, mas era azul, né? As meninas, Ale, isso é azul, isso não é verde. Aninha e Camila. Aí eu, né? Não, gente, eu tava com vontade de usar minha saia de sereia, não deixe. Linda, tava muito linda, eu nem percebi, eu te digo, que eram, eu vi assim, mas ficou misturada no verde, ficou bem... Ficou no tom, né? Foi, esverdeou. Esverdeou, exatamente. E aí eu fiquei, não, eu tenho que ir, e tudo que eu faço... Você viu, né? Eu gosto de estar somando, eu gosto de estar... O que é que eu posso fazer para ajudar? O que é que eu posso estar somando? E aí, como Jerusalém, essa palavra é muito desse dia, e eu acho que do propósito, não é? Encantar realmente. Um violino no castelo, naquela gameleira, com palavras de elevação, em que a gente se conectava realmente com cada palavra, além de qualquer religião, né? Ultrapassava, né? Qualquer religião. Tinha uma tulipa que estava atrás de mim, que ela estava, eu acho que ela é do Shalom, porque acho que do Shalom mas ela estava ali escutando, sabe? Eu nem sei o que é Shalom. Shalom, não sei, eu acho que é no Ceará, em Fortaleza, tem o Shalom. Shalom é tipo me desculpem se eu estiver falando errado. É tipo um movimento católico. Ah, sim. Que usa esse crucifixo. Ela é católica fervorosa, é Giglioli. Pronto. Ela é uma radialista de Salvador. Pronto, ela. Ela tá sempre com a cruz de madeira. Pronto, então era além de qualquer religião, né? Era um momento de conexão com Deus, uma festa, que realmente celebrava esse propósito. E aí eu vi você saindo, agradecendo ali a Deus do impossível, tornando tudo possível. E aí, então, eu tive ainda mais um contato profundo com você naquele momento. Você nem sabia, mas eu estava ali e estava agradecendo junto contigo, porque, como você falou, não é meu, né? Não é meu aniversário, mas eu peguei para mim também. de comemorar, de festejar, de estar com minhas amigas, de primeiramente estar ali também escutando coisas, porque é tão difícil, né, hoje em dia, a gente escutar coisas que inspirem, que elevem a nossa conexão com Deus. E para mim foi isso, sabe, assim, e repercutiu tanto, né, tantas histórias bonitas. E eu até escrevi num post que eu fiz que não tem uma vida que não tem a sua trajetória de dor, né, de sofrimento, de lágrimas, que todo mundo tem. Eu tenho a minha, você tem a sua, e Aninha tem a dela, e Ana Paula tem, todo mundo tem. Mas quando a gente vai se conectando com essa verdade que é Deus dentro da gente, e vai também curando as feridas, né, que estão ali, a gente ativa a nossa potência. Então é impossível a gente não ver Deus dentro do outro, não ver o que o outro está fazendo. Aí o que é que acontece, que eu acabei falando, né? Essa inveja, tá aqui a inveja. Não. Eu vejo a sua luz. Tá aqui, eu queria estar no lugar dela. Não. Ela vai me ajudar a estar ainda mais nesse lugar. Isso. É sobre isso. Então, essa é a nossa caminhada. Eu acho que os nossos propósitos, eles se interligam, né? Porque o meu propósito é também fazer a pessoa, através de uma ciência, né? Se conectar com Deus, que é a física quântica, para abrir portas, né? Para entender, você é uma partícula divina. Não tem como não ser. Você não está sentindo porque você está longe disso.
E o propósito de ajudar as pessoas, de unir nessa conexão e de florescer, né? E também, eu não sei quem falou, mas acho que foi o Alex, o florescimento vem de uma morte, né? De uma morte... A semente que, né? que morre Fala. E vira, né, uma planta, planta e ela floresce. E ela floresce. Então, algo ficou para trás, Sim, né? sim. E muitas coisas vão ficando para trás desses condicionamentos do que a gente achava. Ah, a mulher é isso, a mulher é aquilo, a mulher é isso, é isso. Não. Dentro da nossa potência, a gente é uma potência incrível, que é capaz de, juntas, mudar o mundo. Então, seja bem-vinda à Rádio Eureka, ao programa Conversando com a Legugé. É um prazer estar com você aqui e bote tudo para fora. Ficaria horas te ouvindo. Do mesmo jeito que eu. Me pergunte aí o que é que você quer saber, assim, de início. Me conte. Eu quero saber... eu já sei, mas quem está nos assistindo não sabe. Como foi esse seu chamado de fazer o movimento florescer? Então, minha vida, eu sempre tive muita convicção, desde pré-adolescente, que eu tinha nascido para um propósito. Eu tinha uma vizinha lá em Feira de Santana, mãe da minha melhor amiga, onde as pessoas nem falavam sobre propósito ainda, né? Tipo, há 35 anos atrás, vamos dizer assim. E ela, semi-analfabeta, cristã, chegava, lavava roupa de ganho de lá de casa, chegava assim, às vezes do nada, me chamava lá em casa e falava assim, minha filha, eu estou orando pelo seu propósito, você está orando pelo seu propósito? Então, eu sempre orei, sempre pedi direção a Deus e sempre soube que eu não estava aqui só para viver uma vida sem um significado, sem um grande significado. Quando chegou o momento de decidir entre uma profissão, eu optei por fazer serviço social porque eu já tinha essa convicção que eu gostaria que a minha profissão tivesse ligado a algo que eu pudesse servir. Aí fiz serviço social, trabalhei na área em Feira de Santana um bom tempo, mas a minha chamada ministerial mesmo, quando eu digo ministerial, é de missão, né? Eu sou cristã, eu não falo muito sobre placas, sobre religiões, porque muitas vezes isso divide. Com certeza. Né? Eu sou do trazer para perto, do ajuntamento. Criar pontes. Isso, criar pontes e trazer unidade. Eu não quero trazer aqui doutrinas, nem nada que divida. Nem eu. Uhum. A religião veio para religar o homem com Deus, mas infelizmente os homens, né, começaram a distorcer isso e causou muita divisão. E guerra, né? Então eu não trato muito nessas questões. Uhum. Quando eu comecei a entrar mesmo, mergulhar no meu chamado ministerial, foi aqui no litoral, há cerca de 20 anos atrás, quando eu cheguei, quando eu me casei, vim morar aqui. E desenvolvi, que eu vejo como um treino, para hoje eu estar desempenhando a minha missão com Florescer. Eu trabalhei 21 anos em contexto de igreja, né? Liderando jovens, trabalhei com mulheres, trabalhei com idosas, fundei igreja em Olhos d'Água. Então, assim, foram 21 anos de trabalho como diaconisa, como ministra da palavra, secretária da igreja. Eu acumulava várias funções. De liderança, né? De liderança dentro da igreja batista. Depois saí da igreja batista, fui fazer um seminário em Salvador, passei 3 anos no seminário. E logo depois fiquei na igreja, que foi a minha escola, né, onde era a minha escola, e fiquei congregando lá e estou até hoje congregando na mesma igreja, que é do seminário, que é a Verbo da Vida, o Rema. Minha linha é da Palavra da Fé, é de Kenneth Hagin, missionários americanos que vieram aqui para o Brasil e abriram a escola Rema. Eu tenho as 2 formações, do Rema, a graduação, que é da escola bíblica, e da escola de ministro, que é a graduação máxima para o ministério. Então, eu sempre tive esse chamado para fora, mesmo trabalhando dentro da igreja, mesmo ministrando dentro da igreja, cuidando dos irmãos em Cristo, eu já sabia que o meu chamado era para fora das 4 paredes da igreja. Então, chegou o momento onde eu posso dizer assim que eu ouvi mesmo, né? Chegou o tempo. Chegou o tempo, você já teve seu tempo de treinamento, vamos para fora agora.
E o Movimento Florescer, ele veio em um momento muito desafiador da minha vida, onde eu já tinha conquistado coisas que eu via como cruciais para a minha realização. Primeiro, a minha formação, eu sempre tinha essa vontade de mergulhar mais na palavra, entender mais com profundidade a palavra de Deus. Já tinha conquistado, já estava com casa própria, já tinha um bom marido, tive dificuldade de engravidar, já tinha filho, mas havia um vazio ainda, que era o vazio do chamado, do propósito. Eu não estava ainda nos trilhos do meu propósito. Foi quando eu estava em casa e, realmente, para quem crê, né, foi como aconteceu comigo. Deus falou mesmo diretamente comigo que chegou a hora de tirar os sonhos do papel, de desenterrar os sonhos. E o Movimento Florescer não tinha um nome, mas sempre esteve na minha vida. Desde a minha 9, 10, 11 anos, eu me lembro já fazendo as coisas que eu faço hoje, falando com as pessoas do jeito que eu falo, mas, claro, de uma versão mini poliana, né? Tanto com minha mãe, com as minhas amigas, uma iniciativa para poder juntar, para poder agregar. Um dom, né, de fazer isso. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Hoje, claro, de uma versão melhorada. E aí iniciei o Movimento Florescer, final da pandemia, te dizer que eu sempre soube que seria algo grandioso. Eu sempre soube. Eu não posso te dizer assim, não, é uma surpresa para mim. A surpresa foi a forma que foi acelerada, né? Eu achei que nós estaríamos nesse patamar agora que nós estamos só daqui a uns 5, 6, 7 anos. Eu não achei que no primeiro ano teria esse boom. E hoje eu tenho muita clareza, né, em relação à minha missão com vocês, ao meu chamado. Tenho muita tranquilidade, porque eu vejo Deus mesmo trazendo as pessoas certas, assim como você, Ana Caroline, Jerusa, Vitória agora, Caroline Cerqueira. Meu Deus, se eu for citar aqui, são centenas de mulheres que eu vejo como ajudadoras do destino. Uhum. Que são mulheres que vieram para... Kátia também, né? Kátia Teixeira, Lúcia Torinho, Silvana. Márcia Chuazzi, Silvana Aragão. Gente, eu teria que vir com uma lista para eu não esquecer. Com certeza, pra gente não... Mas eu não caminho sozinha, né? Deus, ele preparou mulheres poderosas para estar comigo, mulheres para, sabe, pegar junto comigo, assim. Verdade. Eu me sinto totalmente segura e protegida como um grande exército de mulheres. Eu não tenho como eu me sentir sozinha. Hoje eu estava conversando com o Gustavo, eu falei assim, eu me sinto como, sabe aquela... você rodeada de mulheres, Sim. mulheres com a conexão com Deus poderosa, mulheres que estão ali orando, intercedendo, gerando ali da forma que ela crê, tanto o meu avanço, o meu crescimento como líder e o avanço do Movimento Florescer de uma forma genuína. Eu vejo assim, eu choro, sabe, de gratidão a Deus. Você foi lá pro cantinho ali, olhar para o mar ali e agradecer. Eu fui agradecer a Deus, porque aquela festa foi me dita como um impossível da gente conseguir fazer, né? Quando eu recebi ali o castelo, a gente recebeu de presente o castelo, o que me disseram foi que era impossível fazer aquela festa, né? Quando eu fui para um especialista para me ajudar a organizar, que seria muito alto o valor e que, por mulheres, ficaria cerca de 600, 700 reais para poder eu conseguir realizar uma festa naquele padrão que a gente fez. E aí eu fiquei 3 dias tentando achar um outro lugar, mas o castelo não saía do meu coração. E aí veio aquela palavra, você não disse que a mulher do impossível não existe para você? E aí entra um desafio desse e você vai recuar? Aí eu falei assim, é mesmo, Espírito Santo. Obrigada por me lembrar. E aí eu comecei a fazer os orçamentos. Eu não pedi desconto e as pessoas mandavam um orçamento para mim e falavam, te dou 50% de desconto. Te dou 50% de desconto. E aí eu comecei a ver a coisa tomando forma. Eu falei assim, é possível. É possível. E Deus começou a me dar várias estratégias e começaram as mulheres a quererem ser patrocinadoras, mulheres como você, que chamaram outras mulheres para ser patrocinadora. E esse evento
tudo que você viu lá, eu já tinha visto. Já tinha visualizado, já Já tinha tinha manifestado. é. Mas é isso muito que eu falo Eu já aqui. tinha A gente visto manifesta. eu já tinha visto daquele jeito, daquela forma. Claro que teve muita oposição, né, em relação à própria atmosfera, assim, de querer roubar ali aquele momento tão glorioso que foi. Mas, graças a Deus, tudo que foi plantado, vamos dizer, ali no coração das mulheres, floresceu naquele dia, porque foi gerada expectativa. Por que aquele ambiente estava preparado daquele jeito? Porque todas geraram expectativa. Você percebia um portal realmente quando você chegava no castelo. Nós tomamos conta literalmente do ambiente. Aquele ambiente virou um ambiente de florescimento. Você vai para um ambiente do florescer, você que é uma mulher que anda em vários ambientes com outras mulheres também, eu sei disso. As mulheres vão para o florescer, elas não ficam preocupadas que a outra vai olhar para ela. Sim. Se ela vai estar bonita o suficiente, se alguém vai criticar, se alguém receber ela bem ou não. É um lugar que você vai desprendida. É um lugar que você vai para se entregar. E quantas expectativas foram geradas naquele dia? O ambiente estava perfeito para tudo que aconteceu. Desde a chegada, eu falei com Rosana, vamos preparar algo que elas consigam já serem transportadas Desde na o primeiro chegada. passo. E aí eu falei com ela, olha, eu imaginei assim, assim, assim. E ela conseguiu captar e criar algo ainda maior do que eu tinha falado com ela. Ela teve a sensibilidade de fazer ainda melhor do que eu tinha imaginado. E aquela iluminação, Deus fez tudo maior do que a gente poderia fazer financeiramente falando. E o menino do violino tem 2 anos que eu estou de olho para trazer aquele menino do violino. Perfeito. Tinha que ser ele. E os palestrantes, tudo fluiu de uma forma. E quando eu cheguei, não foi nada programado aquela minha chegada, né? Aquela chegada minha não foi assim um plano de eu chegar daquela forma e vocês fazerem aquilo. Foi tudo muito natural. A programação não seguiu o que a gente tinha planejado. Nem percebi, para mim era... Ninguém percebeu, ninguém saiu da gameleira. Porque era para vocês fazerem outras atividades. Sim, não, mas a gameleira deixa a gente quer ficar lá na gameleira. Todo mundo ali, sim, sabe, extasiado, tirando foto, exatamente, dançando. Foi tudo tão maravilhoso que até agora eu ainda fico assim, sabe, em êxtase de tudo que foi, os depoimentos que a gente está recebendo, as postagens. Você vê, a gente não tem necessidade de fazer um post de feedbacks. É natural, né? Porque as mulheres estão fazendo postagens com textos imensos, contando como foi a experiência para elas. Ver mulheres ali chorando da entrada até o fim, sabe? E mulheres não são mulheres carentes de nada, não. Sim. Mulheres carentes de conhecimento, não. São mulheres que são líderes também. Mulheres inteligentíssimas, mulheres que já estão florescendo em outros lugares, que já ajudam outras mulheres. Então, esse ambiente gerado por nós favoreceu. Eu estava ali no meu máximo, porque vocês tinham expectativa. Então, eu pude entregar o meu melhor. E todos os palestrantes também. Sim. Vocês estavam com o coração receptivo. E a gente fez uma festa inesquecível. Com certeza. Que mudou a história de muitas mulheres, eu posso te dizer. Que ali, quando você estava falando aí do medo, do amor, tem um versículo que fala que o amor lança fora todo medo. Quando você não tem medo, quando uma mulher ela encontra um ambiente onde ela recebe um abraço, um olhar que diz que ela pode, que ela é capaz, ela consegue fazer tantas coisas. Com certeza. Tantas coisas. Não precisa ser eu a abraçá-la. Nós tínhamos quase 100 mulheres ali. Talvez eu não tenha conseguido abraçar todas, fiz o possível para abraçar todas. Mas um abraço seu, um abraço de Jerusa, um abraço de Ana Caroline, um abraço de Luzia Santana,
um abraço de Adriana Matos e abraços entre vocês. Isso fortalece, isso dá um impulsionar que a gente não tem noção. Existem mulheres que elas estão no Florescer para uma experiência somente e transforma a vida. E tem mulheres que vão seguir a jornada com a gente, fazendo outras mulheres florescerem. Porque é impossível fazer coisas grandes sozinhas. Impossível. Impossível, impossível. Eu tenho a certeza que Deus preparou as mulheres certas para caminhar comigo, porque Ele tem um grande propósito no Florescer. E sem a diversidade, sem a multiforme de Deus, né? Que você é de um jeito, Ana é de outro, eu sou de outro, a gente consegue alcançar várias mulheres com essa mensagem de florescimento. Sem dúvida. Imagine um ambiente que você pode ir e que realmente funciona a não inveja, realmente funciona a vamos dar a mão uma à outra. É real e é possível. É possível. Então, meu coração só é gratidão mesmo. Sabe uma coisa que eu percebi? Porque como o meu trabalho é juntar toda essa ciência e fazer a pessoa entender que a programação do cérebro dela faz ela criar 100% da realidade dela. Porque quando a gente olha para você, a gente sente um poder e uma autoconfiança. Sim. Mas eu me lembro que você falou que desde pequena você acredita que você é a menina dos olhos de Deus. Sim, sim. Então tudo floresce, tudo flui, tudo é magnético, né? Como se fosse um imã mesmo de atração de pessoas, de coisas. E aí, quando você exala isso, né? Você vai manifestando isso e você vai criando. E como você tem essa programação do seu cérebro de autoconfiança, quando vem uma limitante, né? Que é a Alice, entendendo que primeiro não é o externo. Primeiro é um pensamento que venceu. Sim. Ali, tem alguém querendo... Você pensou naquela pessoa, aquela pessoa pode não querer que eu faça o aniversário. Por quê? Porque você é centrada em Deus, né? Você sabe que é o todo, o Deus que vai fazer, manifestar aquilo, e como você está servindo, aquilo vai ser manifestado. E isso é realmente alcançar o impossível, né? Tornar o possível, né? Tornar o que antes era impossível para nossa mente limitada, o todo, o Deus faz o possível. E isso só aumenta. À medida que você vai caminhando, né, vai expandindo. Quanto mais a gente vibra nesse amor, quanto mais a gente se conecta para desenvolver propósito, todas nós juntas, a gente é capaz de mudar o mundo, sim. De mudar o mundo, sim, porque a gente está precisando, eu sempre falo aqui, a gente está precisando de pessoas com novas ideias e pensamentos de amor, porque a única forma de mudar o mundo é no amor. Para a gente, aqui, uma semente nessa região. Por que a gente veio todo mundo para cá? Pessoas tão especiais. Para se juntar, para pensar, e aí, minha gente, lá fora tá uma loucura. A gente precisa fazer alguma coisa. Primeiro, vamos fortalecer aqui, vamos juntar aqui, vamos florescendo, e vamos crescendo, e vamos expandindo, e a gente vai vendo que realmente não existe o impossível. E leva essa mensagem, essa informação, esse florescimento, esse despertar, seja o nome que for, pro restante, que está precisando tanto disso, né? Porque quando a gente serve a Deus, né? A gente é entregue a esse propósito, a gente não pensa pequeno. A gente pensa em realmente ser canal de uma mudança para o mundo. E a gente começa nesses movimentos, né? Reunindo mulheres, reunindo homens, né? Porque não é só mulheres, mas quando eu falo, não é porque você tem o Invictus, eu quero te mostrar uma coisa. Quando você junta mulheres que são o campo emocional, o campo magnético da criação, faz com que isso seja muito poderoso, muito magnético, muito encantado. Sim. E então eu quis te falar isso, porque aqui no programa eu falo muito disso. Porque, às vezes, a gente tem uma mulher lá que, deixa eu dar um exemplo, que não quer falar, que é tímida, mas tem um potencial tão grande dentro dela. Mas lá no cérebro dela tem uma limitação, dizendo, eu não sou capaz. Aqui eu falo um pouco. Eu estou fazendo, a gente está fazendo um curta-metragem sobre a minha história. Sim, que vai ser dia 15, né? Aí ontem o rapaz pediu umas coisas, aí eu falei assim, meu Deus, olha só. Aí eu estava olhando as fotos antigas. Sobre essa questão
Já está me mostrando aqui as fotos. Sobre essa questão da mentalidade, né? Ainda tem coisas, óbvio, que eu preciso desenvolver, sim. Todo né? mundo tem sua sombra, né? Suas Todo programações mundo tem, que né? precisam ser reprogramadas. Não sou perfeita, né? Estamos todos aí Sim. para chegar aí o melhor que a gente puder Com em certeza, Deus. com certeza. Mas sobre essa questão da autoconfiança e da autoestima, sempre foi tudo muito claro para mim. Eu sou uma pessoa que ama desafios, né? Eu sou ativada por desafios. Da pessoa falar assim, não, você não tem como fazer. Embora não seja competitiva, mas sim. Você com você mesmo, eu né? comigo mesma. Essa questão de inveja também, sou super, sabe, tem coisas que já não me acessam mais. Sim. Tem coisas que já não me acessam mais. Essa questão da inveja, E quando eu vejo uma mulher chegar para mim e falar assim, eu vejo tanta coragem em realizar que eu consegui fazer isso, isso e isso. Isso não tem preço. Inspirada, né? Inspirada. Porque a partir do momento que ela vê uma mulher comum, é uma mulher comum, uma dona de casa, né? Se eu for colocar, eu sou uma dona de casa. Eu abri mão do meu serviço, do meu trabalho, que eu trabalhava fora, para tomar conta da casa e para viver o meu chamado. Ponto. Meu marido é o provedor da casa. O florescer não me sustenta. Quem me sustenta é o meu marido. E você disse que ele era o seu patrocinador maior? É o meu patrocinador maior. Então, assim, teve uma hora que eu tive que abrir mão de tudo. Eu falei assim, meu filho, não estou feliz. Eu quero viver o meu chamado. Ele se jogue, que eu seguro as pontas. Então, assim, se for colocar assim, no meu dia a dia, eu sou uma dona de casa. Então, elas veem uma mulher comum. Eu não gosto muito essas coisas assim, mais de bandeiras, essas coisas, mas sou uma mulher negra, ok? A gente sabe que eu poucas vezes tive problemas em relação a isso. Eu vou ser sincera. Eu queria falar sobre isso rapidinho, gente. Só um pouquinho, porque isso é muito importante. É a sua autoconfiança. Transcende qualquer preconceito. Entendam isso. É quando a gente está para baixo que a gente atrai o preconceito. Você não atraiu. Não Por causa do seu brilho, da sua autoconfiança. Vai além. Entendam isso. Não atrai. Não atrai. Eu não passo... Exemplo disso. Gente, se eu te disser que aconteceu, eu tenho 43 anos, para eu te dizer que eu percebi alguma coisa assim, foi só umas 2 vezes. Que é normal, que todo mundo passa. Que todo mundo passa e foi coisa de loja. Sim. Né? Que pode ser com qualquer pessoa, um vendedor arrogante. Sim. Que eu não tenho como dizer que foi por causa da cor. Mas... Em nenhum momento, uma vez, posso contar só um caso rapidinho? Eu estava num restaurante bem top, assim, com meu marido, e a gente tinha vindo da praia. E eu estava com meu cabelo assim, black, ele estava bem maior, eu tinha tomado banho de mar, e ele estava sem creme, sem nada, estava deste tamanho. Estava bem armado mesmo e seco. E eu com Iana aqui, presa aqui do lado, encangada, com os cabelos também, todo espalafatado. Aí tinha um casal branco, dos olhos azuis, bem bonitos, assim. O tempo todo, assim, me olhando. Eu olhava para a Iana e me olhando. Aí eu olhei para eles, dei risada. Oi, tudo bom? Aí cheguei na mesa, e meu marido... Tu viu aquele casal? Eu falei assim, vi, tá achando a gente linda, não foi? Exatamente. Aí ele, eu achei que era outra coisa. Eu falei assim... Eu acho que eles estavam me achando linda. Peguem isso de exemplo, então, exatamente. Assim, eu não consigo. Se a pessoa está me olhando demais, eu vejo que está me achando linda. Exatamente. Está me achando linda. É sobre o olhar da sua autoconfiança, desse seu poder interior, que faz, não importa. Você pode estar, mas não sou. Aí eu fico assim, meu Deus, eu não consigo entender como as pessoas se queixam tanto por preconceito. Eu sempre pensei nisso, Poliana, sempre pensei isso. Eu chego. Tem lugares, às vezes eu fico... Mas eu não posso falar muito, né? Porque você é branca, isso, né? O povo vai dizer isso. Mas eu sofri. Vocês nem sabem minha história. Eu sofri várias coisas também. Pois, eu às vezes estou hospedada em algum hotel, alguma coisa com meu marido, e só tem eu de negra e eu não vejo diferença nenhuma. Perfeitamente. Eu estava, outra história, eu estava em um lugar, um restaurante aqui dentro de um condomínio desses de alto padrão, e tinha eu,
e uma outra negra. E aí meu marido, eu tinha saído com minha filha para ir no parquinho, aí quando meu marido chegou, falou assim, gente, quando eu cheguei, meu marido falou assim, gente, te atenderam logo, porque ele foi estacionar e eu cheguei. Eu falei assim, sim, me atenderam logo. A mulher tá ali, ninguém atendeu, ela foi se queixar, foi reclamar. Eu falei assim, não, quando eu cheguei, vieram, inclusive, 2 pessoas com cardápio para poder... para poder me dar. Senhora, qual é o seu lote? Aí eu falei assim, eu sou convidada de não sei quem, que era da dona do restaurante. Sim. E aí me atenderam, o gerente veio me atender. Você está falando tudo o que eu queria falar. Então não é Exatamente. sobre a cor, é Não sobre a é posição. Exatamente. Você chega num lugar toda acuada, Exatamente. achando que não é o seu ambiente. Que você é inferior. Que você é expelido desse lugar. Exatamente, você é expelido. É o campo que repele. Aí ninguém te olha, você é invisível, você Isso. acha que está incomodando porque você é da sua cor. Podia ser por É causa de você, qualquer coisa. é você, Exatamente. Aí é a você. pessoa atribui a cor. Todo lugar que eu chego, eu sou muito bem tratada, Perfeitamente, muito bem perfeitamente. atendida. Não tem espaço na minha vida para essas coisas, não. Maravilha. É isso mesmo Então, que é real. Isso é até ciência, entendeu? Sim, isso é até sim. ciência. Se você chega num campo brilhando, todo mundo vai. Meu Deus, eu vou atender essa mulher aqui. Isso. Agora, se você chega assim, Toda- vibrando é. nesse. Ai, meu Deus. E eu não é sou... sobre como você está vestido, não. Porque tem gente que Se só... você tinha acabado de sair da praia, Com né? cabelo... Tem gente que só se acha potente se tiver com uma boa maquiagem, com uma boa roupa. Sim. A sua potência tem que vir de De dentro para Com fora. certeza, sem dúvida. Entendeu? Seu Uhum. posicionamento. É verdadeiro. Tudo tem que ser, não é pelo que você Não. veste, Com certeza. é pelo que você é. Com certeza. Então, minha missão é realmente que as mulheres entendam isso, porque tem tantas mulheres muito mais potentes do que eu, muito mais inteligentes, até com um chamado maior do que o meu, mas que têm medo de serem elas. E pelo fato de terem medo de serem elas, não conseguem viver o plano perfeito de Com Deus para a certeza. vida delas. Perfeitamente. É tudo isso que eu provo por A mais Sim. B. É como a gente disse, né? A gente faz o encaixe perfeito, você com a Exatamente. ciência, eu com a fé. E é sobre, falar que nem Silvana Aragão, é sobre isso, gente. É. Não adianta botar um salto, botar uma maquiagem, se não E flui por de dentro. Exatamente. Se não flui de dentro, você pode estar com toda na marca, toda na make, e você não vai se sentir bem num ambiente de riqueza, num ambiente, numa mesa, você vai se sentir inferior. O sentimento de inferioridade, meu Deus, faz a pessoa ir Ser pro chão, invisível, ser invisível, ser humilhada. ser humilhada, porque ela se coloca naquela posição. Com certeza. Tudo é um posicionamento. Tudo na vida é um E posicionamento. aí, às vezes, a pessoa escuta isso, mas eu não consigo, porque tem lá uma programação no cérebro que faz ela criar uma lente de se ver Isso, assim. são Então, os onde óculos. ela entra, né, ela vê assim. Então, ela vê como as pessoas ameaçadoras. Quem ou reprogramou, porque meu caso foi reprogramou. O seu foi de nascença. O seu foi de nascença. Foi na palavra, né? Na palavra, né? De você acreditar que você é a eu menina dos olhos de acreditei, Deus. eu acreditei. Pronto, De pequena, acreditou. comecei para a igreja, acreditei. Isso é perfeito. Não dizer É que eu passei isso. por desafios, Sim, passei. não tem ninguém que não passe. Né? E vai chegar o tempo que eu vou contar um pouco. Sim, sim. Eu gosto muito de falar da minha história, mas em palestras presenciais. Sim. Raramente eu falo online, só se for alguma coisa muito específica, vou falar um pouco no documentário, mas eu quero falar de forma mais profunda em uma imersão, em algo que eu consiga também acessar mais o coração das mulheres, porque eu não quero falar só por falar, eu quero para trazer realmente um destravar, que o que eu venha trazer, que eu me libertei, que eu consegui superar, gere para ela um resultado na vida dela, não apenas um conhecimento do que eu passei. Sim. Então, para isso, tem que ter todo um ambiente preparado, a gente tem Com que estar certeza. naquele lugar, naquela sintonia. Por isso que eu evito falar um pouco de detalhes, mas mesmo tendo essa consciência, autoconfiança, autoestima, ok. Porém, no meio do caminho, sempre tem os desafios. Pra gente evoluir mais e mais. Isso.
quando a gente ainda não tem essa consciência que você falou de evolução, a gente vê como empecilhos, né? Mas se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, não seria quem eu sou hoje. Sem dúvida. Precisando melhorar todos os dias. Todos os dias. Mas assim já consigo fazer muitas coisas. É isso né? mesmo. A gente vai lembrando do poder que a gente tem, aí chega aqui, vê uma sombrinha, Isso. e cada dia vai morrendo para florescer. Isso. A gente ainda tem tempo, porque o diretor, ele fala, tu vai fazer um programa de meia hora, 2 mulheres falando, vocês vão passar 1 hora. Mas eu estou no tempo, diretor. Fala do próximo evento. Então, esse ano... Você quer falar do próximo evento? Quero. Esse ano ainda acontece. Sempre, todos os anos, o aniversário do Florescer, a gente encerra o ano no aniversário do Florescer. Mas esse ano, a gente vai estender, a partir de agora, a gente sempre vai ter essa programação, que é a confraternização da comunidade. Um lugar onde a gente vai estar junto às tulipas, que são as mulheres que fazem parte da comunidade. Tulipas porque Ana Caroline, quando criou o brand do Florescer, ela fez toda uma pesquisa e as primeiras flores a desabrochar na primavera são as tulipas. Então, as mulheres que estão na comunidade são as primeiras flores a desabrochar para o propósito do Florescer. Porque elas disseram sim para estarem nessa jornada comigo. Nós temos cerca de 90 mulheres e nós vamos ter um momento de confraternizar. Um momento mais íntimo, um momento para a gente se divertir. Vai ser lá no Santo Antônio, lá no Blue. A gente vai fazer prática de yoga com Suzy. Vai tomar um café da manhã maravilhoso. Depois a gente vai fazer um passeio. Isso é dia 15, né? Dia 15. Vai fazer um passeio. E vai ter a amiga secreta de flores. Você vai levar uma flor plantada. Você vai estudar aquele significado daquela flor. E lá na hora a gente vai fazer o sorteio e uma vai presentear a outra. Eu vou ver ainda a data que vai ser o lançamento do Instituto. Provavelmente não seja no dia 15 ou seja no dia 15 à tarde, porque essa programação da gente vai ser de manhã cedo. Aí vai ter o lançamento do Instituto, que a gente vai trabalhar as questões social, né? Assistência social, projetos, tanto para mulheres quanto para jovens jovens adultos, jovens e adolescentes. E vai ser o lançamento também do meu curta-metragem. No dia 15. No dia 15. Certo. Talvez eu faça antes, para não ficar tanta coisa só no dia 15. Mas a nossa confraternização é dia 15. Eu vou anunciar, abrir inscrições ainda. Aí, provavelmente, a gente deixe as tulipas levarem convidadas. Porque são mulheres que ainda não conhecem o Florescer. Eu acho legal elas terem essa primeira experiência em um evento para depois decidir caminhar com a gente na comunidade. Mas não, assim, pessoas que estão fora do contexto, só convidadas mesmo. Aí a gente encerra o ano e vamos ter um recesso aí, Natal, Ano Novo, mas janeiro eu já volto com tudo. Já tem calendário? Calendário, nosso calendário, a gente vai abrir com o nosso retiro. Era que Breve a gente anuncia para vocês, nós vamos fazer um retiro lindíssimo. Vai ser o primeiro retiro do Movimento Florescer com a Lê. A gente vai ter um outro trabalho também de imersão com Renata. Vou ver se a gente consegue fazer esse ano ainda com Renata. Eu quero fazer uma programação de verão, mas ainda vamos ver ainda se vai dar certo. Mas a gente vai abrir o ano com esse retiro, o primeiro retiro, no Outubro Rosa. Foi assim muito confirmado em relação à conexão da gente no âmbito espiritual, de uma completar a outra, uma completar o olhar da outra. E a gente viu que a gente trabalhando em conjunto, a gente vai poder alcançar muito o coração das mulheres. Com certeza. Então, a gente vai fazer um trabalho muito profundo e pode ter certeza, mulher, que você vai sair de lá muito mais potente, muito mais entendendo o seu propósito, entendendo a sua essência, para viver o melhor dessa terra e para fazer aquilo que você foi chamada, o extraordinário. Sem dúvida. Então, quando a gente fala extraordinário, a gente não está falando assim dessa questão só material, não, né? A gente está falando nenhum. de coisas muito mais profundas. Muito mais.
muito mais profundas mesmo, sabe? Porque o material, ele vem. Vem. É Ele aquela história, vem. buscar primeiro o reino dos céus, E que é as um nível demais de consciência coisas e tudo vem com vem, leveza e tudo facilidade. vem. E as pessoas buscam muito no externo, né? Isso. E aí acabam entrando no vazio existencial. Fica pesado. Uhum. Porque Fica só buscam do externo e esquece que o segredo tá dentro, né, da gente. Gente, tem muita coisa boa para acontecer, muita coisa. Eu já posso ver 2025, quanto a gente vai avançar, quantas coisas a gente vai fazer. Eu já sabia que esse aniversário seria um portal e eu estou me preparando para 2025 vir ainda com mais força, com mais potência. Com certeza. E me entregando ainda mais, sabe? Conversando com meu marido e ele falou assim, eu sempre acreditei em você, mas eu vejo que depois desse aniversário, ele está muito mais ligado ao propósito do Florescer. Ele está vendo, né? Ele está... Na realidade, o Kleber sempre foi o meu principal incentivador. No meu momento mais difícil, quando ninguém me conhecia, quando eu não tinha essa coragem de fazer o que estava no meu coração, por medo, por achar que não ia ser aceita, tantas coisas, ele falava, não, você pode, vai e faça, você pode, por que você não faz? Ele foi meu tudo, assim. Sem ele, eu não teria conseguido, não. Olha aí. Declaraçãozinha de amor aqui. O marido, realmente, agradeço muito a ele, viu? Porque ele me carregou no colo durante muitos anos. Homem honrado, digno dessa mulher. E olha que ele patrocina muito o Florescer, viu, mulher? Também financeiramente. Né? Ele entra muito também com essa questão financeira. Muitas vezes a gente faz algumas coisas que não cobre, não dá. Porque o que eu quero eu sei que às vezes é insustentável a longo prazo, mas o que eu quero é que toda mulher tenha acesso ao excelente. Como a gente ainda não tem mantenedores, nem uma estratégia de negócio para captar recursos, sobra para o bolso do marido. Do marido. Então, esse Dia dos Homens Mas mesmo. agora vai ter possibilidade de edital também, né? Isso. A gente vai conseguir para tirar mais essa carga dele, né? Porque sempre ele entra com alguma coisa financeira e bem significativa, né? Dia dos Homens, ele entrou com uma cota bem alta de patrocínio. Agora, aniversário do Florescer também, ele entrou com uma cota bem alta. Me patrocinando e patrocinando algumas coisas. E eu... Tipo assim, eu não tenho como ter tido um outro marido, tinha que ser ele. União divina mesmo, união de divina, propósito. Sim, eu vejo que a gente está junto mesmo por um propósito maior. Como é que faz para a pessoa entrar no Florescer, no Invicto? Fala também um pouquinho do Invicto, o propósito também. O Invicto segue a mesma linha do Florescer, mas na versão masculina. Hoje eu ainda não consigo dar tanta atenção ao Invicto, porque a gente eu ainda não tenho, assim, muitos braços, né, dentro do Florescer, passa tudo muito por mim. A gente tinha um projeto para esse ano ter tido pelo menos uns 2 encontros, só tivemos um do Invictus, mas ano que vem a gente vai focar em ter pelo menos um encontro no primeiro semestre antes do Dia dos Homens. O Invicto, ele segue essa linha, né, de conexões genuínas e do desenvolvimento pessoal dos homens também, porque os homens também precisam. Com certeza. Muitas vezes até mais do Carentes. que nós. Uhum. Porque nós nos unimos, nós nos abrimos mais. E os homens vivem naquelas caixinhas deles. Uhum. Muitas vezes não tem com quem compartilhar. E tendo esse ambiente seguro, que eles possam compartilhar, também fazer negócios. No Florescer também, gente... Acontece negócios, claro, não é o foco total, mas como que você disse, né? Quando a intenção é a correta, as outras coisas fluem também. Uhum. Então, muita gente é muito favorecida por estar dentro do Florescer, conhecer as pessoas certas, se envolver nos negócios certos, fazer negócios que mudam a trajetória. Então, no Invictus, a gente ainda está engateando. Uhum. Mas vamos chegar também a ter um grupo. Hoje temos 45 homens no grupo do Invictus.
tem a Lê que está ali, né, me ajudando, e meu marido, mas termina que as coisas ainda acontecem muito com a minha iniciativa, até consolidar. Sim. Mas o grupo está lá, esperando você, homem. É só falar com a gente pelo Movimento Florescer. É um programa do Movimento Florescer, não é um outro projeto, é um programa dentro do Movimento Florescer. Então, basta falar com a gente lá no direct do Florescer, que a gente encaminha você para o Invicto. Para as mulheres, hoje, a gente já tem uma comunidade fechada dentro do Florescer. A parte feminina, a gente já tem algo mais consolidado. Então, hoje, para fazer parte do Florescer, paga-se um acesso. Por que, Poli, paga-se um acesso? Eu precisei fazer um filtro de quem realmente estava conectado com o propósito do Florescer. E para a gente conseguir movimentar e fazer as coisas acontecerem, precisa do financeiro. Claro. Mesmo sendo um valor simbólico, já dá para a gente fazer alguma coisa. Então, hoje, paga-se um acesso, que é anual, era R$ 150 até dia 20 de novembro. A partir de agora é R$ 225. Você faz um cadastro, faz esse pagamento e tem acesso ao grupo, que é um grupo bem seleto, viu, gente? Vocês vão ter acesso a mulheres preciosíssimas e acesso direto a mim. Verdade. Vamos finalizando. Deixa a sua mensagem. Já deixamos, né? Já falamos. Né? Se deixar, a gente fica aqui até meia-noite. Costurando uma conversa com outra, vai indo. Mas a gente tem o tempo. Porque, inclusive, a programação do cérebro das pessoas está tão rápida que se... Mas eu sei que as mulheres do Florescer iam querer... Não, fala mais. A gente pode fazer algo assim pessoalmente, hein? Com certeza, com certeza. Válido. Sem dúvida. Foi um prazer imenso estar com você aqui para que a gente traga essa mensagem, né, de florescimento, que não usava esse nome, mas é o meu propósito, como eu já falei aqui. Tudo que eu falo aqui no programa Conversando com a Lei Gugel diz muito a esse respeito, mas trazendo, como eu falei, para abrir portas à ciência, à física quântica, explicando quem a gente é de verdade, como que a vida faz para dar certo. Está dizendo, sabe? E é tudo o que já haviam dito antes, só que agora está sendo comprovado de uma forma espetacular. Ou você entende, muda um paradigma, sabe quando achavam que a Terra era plana? Sim. E aí descobriu que era redonda, mudou tudo. Como tudo vai tendo que ser mudado o paradigma e essa nova percepção. Então, qual é essa percepção? É que a gente é uma partícula de Deus. Tudo é um mar de infinita luz se você vai além do seu átomo. Tudo é Deus. E a gente esquece de que a gente é isso. Por isso que a gente, como se chama na religião, peca, por isso que a gente entra nas sombras, por isso que a gente tem inveja, por isso que a gente não consegue, por isso que a gente fica fracassado, porque a nossa programação do nosso inconsciente, do nosso cérebro, faz com que a gente crie essa realidade. Então, você parece que eu estou falando de religião, mas estou falando de ciência. Sim. Né? Então, assim, o programa aqui da Lei Gugel sempre vem ou com questões do todo, sempre trazendo pessoas que são exemplos não só de mulheres, pessoas incríveis que estão vivendo a sua potência, e eu sempre vejo como isso, independente da pessoa saber ou não, antes foi o Rodinuca, agora você, nessa retomada, são pessoas que são entregues a Deus, não importa a religião, entregue a Deus e conquistam algo grandioso, assim como eu também. Somente isso, pelo segredo e pelo entendimento. É assim? Tá bom. Como você faz indiretamente, sem saber, né? Sem saber que por A mais B é exato. É assim. É desse jeito, como Cristo falou. Então, a gente vai ficando por aqui. Muito feliz de estar retomando o programa. Gratidão a vocês que estão assistindo. Vamos ficando por aqui. Um beijo no coração. Poliana vai dar o seu agradecimento final. Agradeço a você pelo convite. Amei. É sempre bom estar contigo. Com certeza. Você é maravilhosa. Nem parece que tem pouco tempo no Florescer. Parece que sempre esteve com a gente. E quero agradecer a todas as mulheres, agradecer ao Santiago. É muito precioso ter vocês comigo nessa jornada. Estou muito feliz, muito realizada.
E você que se conectou com a nossa mensagem, vem com a gente, viu? Que é florescimento certo. Sem dúvida. Um beijo no coração. Beijo.